Nós vamos falar agora sobre as campanhas de vacinação contra pólio e de multivacinação que serão realizadas até o dia 30 de outubro em postos de saúde de todo o país. A população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia de Covid-19, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à doença. No sábado, agora dia 17, a vacinação será reforçada com o Dia de Mobilização Nacional. Na campanha nacional de multivacinação, crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina devem comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. No público-alvo da campanha contra a poliomielite estão crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferenciadas para crianças com até 1 ano incompleto para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a vacina oral poliomielite, que é a VOP, e também como dose de reforço ou dose extra, ou a vacina inativa de poliomielite, que é a VIP, como dose de rotina. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11.200.000 crianças nesta faixa etária. A meta é imunizar 95% desse público. E para a gente conversar um pouco mais sobre a campanha, nós estamos recebendo aqui na Bitcom TV, conectada conosco, a pediatra do Núcleo de Imunizações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Caxias, Maria Inês Bertelli. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui à Bitcom TV. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para a gente iniciar aqui, embora a gente saiba que muitas pessoas sabem o que é, mas a gente sabe também que muitas outras não sabem. O que é a poliomielite? Por que toda essa preocupação em imunizar as crianças? Bem, a poliomielite é uma doença viral, né, que tem como consequência a sequela de paralisia, né, conhecida como paralisia infantil. Nós não temos no Brasil a presença, o diagnóstico dessa doença. O último caso foi em 1989. Então, já faz muito tempo que a gente não tem a presença do vírus no país, graças a essas campanhas de imunização. Mas essa doença continua ocorrendo em alguns outros países, né, basicamente o Afeganistão e o Paquistão ainda têm a presença do vírus de forma endêmica, né, corriqueiramente. Então, a gente sabe, claro, agora nós estamos numa situação especial que as pessoas não estão viajando tanto, mas até então a gente tem uma grande circulação no mundo todo e a gente, se nós não tivermos as nossas crianças imunizadas, nós podemos ter a reintrodução do vírus no nosso ambiente. Então, por isso a importância de se manter essas campanhas de vacinação, né? Certo, doutora. Uma outra dúvida que a gente tem em relação à campanha em específico é a orientação para garantir a segurança das pessoas que vão comparecer aos postos, e tudo isso por causa da pandemia de Covid. Todas as unidades, elas foram orientadas quanto às medidas de segurança, né? Então, assim, o próprio uso de máscaras, tanto por parte dos profissionais como das pessoas que chegam ao BS, né? Com exceção das crianças pequenas, que não está recomendado o uso de máscaras, crianças menores de 2 anos. Nós recomendamos também a higienização das mãos, o uso de álcool gel, o distanciamento, que é bem importante, o ambiente ventilado. Então, todas essas orientações foram dadas às nossas UBSs para proteger tanto a população quanto os nossos trabalhadores também. Entendi. Doutora, participa conosco também o Leandro Adamati, jornalista da TV Serra, que nos acompanha de Farroupilha. Adamati. Ótimo, obrigado, Portela. Quero cumprimentar a doutora Maria Inês Bertelli. A gente sabe que uma campanha nacional de multivacinação, ela é sempre muito importante. Os pais precisam ficar atentos para a atualização constante da chamada caderneta de vacinação, da ficha de vacinação dos próprios filhos. Eu gostaria de uma leitura sua, doutora. Aqui na nossa região, os pais têm comparecido, têm tido atenção devida com as vacinas em dia dos seus filhos? Bom dia, Leandro. Sim, de uma forma geral, nós temos uma boa acolhida, né, dos pais a
salas de vacina. Claro que agora com a pandemia, com certeza tivemos alguns atrasos, né? Mas as nossas UBSs costumam fazer a busca ativa, né, dos faltosos. Então, aquela criança que não compareceu à sala de vacina até um determinado período, as unidades tentam buscar essa criança através de contato telefônico ou através das agentes comunitárias de saúde, para que ela não tenha um atraso muito importante que possa comprometer tanto as doses subsequentes, né? Algumas vacinas, elas têm uma dose, uma idade adequada para serem feitas. Passando daquela idade, a criança acaba perdendo a oportunidade de fazer a vacina. Então, é bem importante que a gente lembre disso, né? Mas, de uma forma geral, nós não temos, assim, um atraso tão grande, né? Algumas situações, sim, mas acreditamos que agora, com a oportunidade dessa campanha e também do dia D, que é um sábado, que vai oportunizar também para aqueles pais que, porventura, em função de horário de trabalho, não conseguem levar a criança na unidade de saúde, então tem essa oportunidade de estar colocando a caderneta em dia. E aqui eu chamo a atenção basicamente para os adolescentes. Esse sim, nós temos uma situação de bastante baixa cobertura de algumas vacinas, né? Então, na adolescência, a gente tem basicamente 2 vacinas que são importantes, que é o HPV, que é o papiloma vírus humanos, que causa vários tipos de comprometimento mais na fase adulta, como, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer anal, câncer, lesões penianas, lesões de orofaringe, e a vacinação deve ser feita, então, nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos. Né? São 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, aí, além disso, nós tivemos a introdução em março da vacina meningococo ACWY também para os adolescentes de 11 a 12 anos. E a gente observa que essa é uma faixa etária que já quase não frequenta mais a unidade básica de saúde, tem poucas intercorrências e acaba, então, não comparecendo à sala de vacina. Embora a gente tenha feito algumas investidas nas escolas, né? Mas é uma situação onde os pais têm que autorizar a vacinação. Então, a gente precisa resgatar esse público, porque se a criança passou dessa faixa etária, acaba perdendo a oportunidade de vacinar. E são vacinas muito importantes para a saúde do adolescente e da fase adulta. Com certeza. Doutora, até deixando claro e orientando a população de Caxias do Sul e da região que nos ouve também, esta campanha nacional de multivacinação, ela é focada somente contra a poliomielite ou há também a possibilidade dos pais atualizarem vacinas atrasadas de outras vacinas? Na verdade, nós temos 2 campanhas acopladas, né? Uma é a campanha nacional contra a poliomielite, que é a gotinha, né, contra a poliomielite, que é feita para as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independente dela já ter recebido as suas vacinas de rotina, como se fosse um reforço. Ela é indiscriminada, quando a gente chama. As demais faixas etárias, para as crianças menores de 1 ano e para as demais faixas, todas as faixas etárias até 14 anos, a gente tem, então, a acoplada a multivacinação, que é a atualização da carteira de vacinação. Então, todas as vacinas do calendário estão disponíveis para que se faça a atualização, então, daquelas situações em atraso. E qual é a estrutura que está montada na unidade pública, nas unidades públicas de saúde, na saúde pública de Caxias do Sul para essa etapa de multivacinação, doutora? Aqui em Caxias nós temos 48 unidades básicas de saúde com salas de vacina, né, que estão abertas durante a semana, no horário das 8 às 16 horas, e no dia D, que é o dia 17, nós vamos ter um horário diferenciado, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Então, a gente tem vários pontos de acesso, né, para que praticamente todos os bairros tenham alguma referência, alguma unidade que possa atender aquela população da sua área de abrangência. Para concluirmos de minha parte, qual é o contingente, a estimativa de crianças que deveriam ser vacinadas em Caxias do Sul nesta etapa da campanha?
Bom, as crianças de 1 a 4 anos, nós temos 22.127 crianças pelo levantamento do IBGE, né, dessa faixa etária. Já a multivacinação, que é a atualização da caderneta, que é uma faixa etária maior, que é de 0 a 14 anos, tem uma população de 90.925 usuários. Então, a polio, que são essas 22 mil crianças, a gente precisa atingir 95% delas, nós precisamos vacinar. Já a multivacinação não tem uma meta estabelecida, porque depende muito na verdade, de estarem ou não em atraso, né? Então, como vai ser somente colocado em dia, então depende muito do quantitativo de crianças que tiverem atraso, mas o comparecimento, a gente espera que pelo menos um grande número delas, ou na totalidade delas, compareça às unidades para verificação da sua situação vacinal. Certo. Doutora Maria Inês, também é importante, né, a gente vê na divulgação do governo federal em relação ao movimento da Vacina Brasil, sobre a questão das fake news e também aumentar a cobertura vacinal da população, como a senhora já trouxe, mas em específico sobre essas notícias e a própria descrença na vacina. É um efeito interessante que a gente vem acompanhando durante a pandemia, muita gente descrente no poder da vacina. A senhora, como uma agente de saúde, a senhora com essa experiência e o conhecimento sobre a vacina, o que a senhora poderia dividir com a população que ainda tem certas restrições sobre o assunto vacina? Bom, uma vacina, para que ela seja lançada no mercado, ela passa por várias etapas, que geralmente em torno de 10 anos para que uma vacina seja lançada, e ela parte desde o laboratório, das suas experiências in vitro, que a gente chama, para depois experimentos em animais, para depois experimentos começam adotada a sua segurança, verificada a sua segurança, começa a ser utilizada num grupo de pessoas voluntárias, né, como o pessoal tem acompanhado, inclusive as novas vacinas do coronavírus, para depois serem, então, liberadas para comercialização. Então, são vacinas extremamente seguras, né? E o que acontece? Hoje, a gente tem um impacto muito grande na mortalidade infantil e na mortalidade geral, graças a das atitudes, das ações de saúde mais importantes, que é a vacinação, né? Então, a chance de você ter algum efeito colateral de alguma vacina é bilhões de vezes menor do que a chance que você tem de ter uma doença, né? Uma doença grave que pode levar a óbito ou deixar alguma sequela. Então, não se tem dúvida nenhuma da importância das vacinas, da segurança das vacinas, que são realizados no nosso calendário. São vacinas que já vêm de muito tempo de utilização, né? Então, é claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a internet possibilita qualquer pessoa colocar qualquer coisa. Então, assim, sempre a gente precisa se utilizar das informações dos órgãos oficiais, dos comitês científicos, né? E não informações que a gente não sabe a procedência, né? Então, eu acredito muito. Nós temos um Programa Nacional de Imunizações que esse ano completa 47 anos, onde nós temos 18 vacinas disponíveis no calendário das crianças de 0 a 14 anos, nós temos calendário do adulto, temos calendário do idoso, da gestante, calendários de imunobiológicos especiais para certas patologias específicas. É um dos melhores programas de imunização do mundo, né, a nível público. Então, eu acredito muito, né, nas imunizações e com certeza isso já está provado cientificamente, o impacto que elas têm na saúde da população, da diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade em geral. Doutora Maria Inês Bertelli, muito obrigado pela entrevista aqui na Bitcom TV. Fica sempre aberto também essa porta para a gente conversar sobre outras campanhas, o trabalho também da Secretaria Municipal da Saúde. Um abraço e bom trabalho a todos. Muito obrigada, um abraço, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Está aí, então, a pediatra do Núcleo de Imunizações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde aqui de Caxias do Sul, doutora Maria Inês Bertelli. Realmente, Leandro Adamati, a importância da vacinação.
se a humanidade está, né, nesse ponto de poder usufruir aí de mais qualidade de vida, de mais tempo neste planeta, com certeza a invenção das vacinas contribuiu para isso. Eu já falava aqui nos bastidores com meu fiel escudeiro aqui, o Edinho Soares, sobre esse assunto, ao qual eu entendo que realmente, né, ele é fundamental e os pais têm a responsabilidade. Está na mão dos pais essa responsabilidade de, com certeza, fazer acontecer e as crianças estarem imunizadas por essas doenças. Ah, mas essa doença só tem lá no Afeganistão e não sei o quê, mas ela pode voltar para cá. Se a gente baixar a guarda, isso pode acontecer. E está aí, por exemplo, a pandemia do Covid-19 nos ensinando todos os dias como aprimorar os nossos cuidados com a nossa saúde.